Oi pessoal, bem-vindas e bem-vindos à nossa videoaula da semana 3, tratando então agora, a gente já viu aí os conceitos gerais sobre funções, agora a gente vai ver então que seria esse nosso primeiro tipo especial aí de função, que seriam as funções afins, né? Lembrando que eu estou seguindo o material do professor Matheus, tá bom? Disponível no site dele, cujo link está também na nossa sala virtual, tá bom? E para a gente tratar então da nossa função afim, a gente precisa falar um pouquinho sobre as funções polinomiais, tá? Então, as funções polinomiais são funções que são expressas por polinômios, né? Então, vamos relembrar um pouquinho o que seria um polinômio. Então, um polinômio é uma expressão matemática aí, né? Da forma p de x, né? Aqui a gente vai chamar de f de x, igual a an x a n mais a n menos 1 x a n menos 1 mais a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0, tá bom? Onde esses nossos a n menos 1, a 2, a 1, a 0, eu vou chamar de AJ, vão ser aqui para nós números reais, para J de 0 até n, tá? E o nosso n aqui é um número natural, né? Isso é um polinômio, tá? Com coeficientes reais. Esses AJ são chamados de coeficientes, tá? Cada uma das parcelas aqui dessa soma é chamada termo do polinômio. Mas a gente não vai se aprofundar nisso, é só realmente para a gente perceber de onde vem a função afim, que vai ser um caso particular da nossa função polinomial. Então, aqui nessa expressão, a gente assume, né, que o AN é diferente de zero, senão esse termo não existiria, né? AN diferente de zero. E aí a gente vai dizer que o grau da f, ou do nosso polinômio p, é n, ok? Também denotado aí, às vezes, por grau de f, né? Isso aqui, então, é uma função polinomial, uma função expressa através de um polinômio. Claro, né, que aí os valores de x vão assumir valores reais, substituindo aqui x por um número real, uma potência, depois multiplica por esse coeficiente, soma tudo, também vai ser um número real, ok? Então, agora começando pelos polinômios de grau zero. Começando então com o grau zero, gente, nós teremos as funções constantes, que a gente chama de função constante, né? Como é que é a função constante? Então, é uma função com o domínio em R contra domínio em R, tá? A cada valor de x, essa função leva a um mesmo valor c, constante, tá? Esse c aqui é um número real constante. Então, poderia ser aí o f de x igual a 2, o f de x igual a menos 3 meios, tá? Para todo x real. Ok? Essa é a função constante. Todos os valores no domínio são levados a um mesmo valor em R, tá? Esses aqui são só exemplos. Então, o que a gente percebe é que é uma função polinomial também, né? Que f de x é igual a c, que seria só o nosso a0, que a gente chama de termo independente do polinômio, tá? Só temos um a0. Aqui eu vou fazer um adendo, tá? Para quando c é zero. Quando c é zero, a gente tem a função nula, a função igual a zero, ou polinômio nulo, tá? Esse polinômio aqui a gente não define grau, tá bom? Não definimos o grau do polinômio nulo, tá bom? Isso aí é só para termos práticos aí em relação à teoria aí dos polinômios. E pela definição formal também de grau de polinômio, né? Que a gente não vai trabalhar aqui, mas é só um adendo, tá bom? Então, as funções constantes aí de grau zero, né? Incluindo a função nula, claro que a função nula é uma função constante igual a zero, né? Domínio R contra domínio R, todos os valores são levados no mesmo valor. Ou melhor, todos os valores do contradomínio, né, são levados do domínio são levados no mesmo valor no contradomínio. Então, o domínio aí da nossa função constante, como a gente já viu, são todos reais. O contradomínio também são todos os reais, dependendo, né, do que a gente está querendo. A gente sempre pode restringir o contradomínio. E o conjunto imagem
qual é o conjunto imagem, né? O conjunto imagem da f é o conjunto, só relembrando, né, das imagens dos f de x, né, para x no domínio de f. Esse conjunto aqui só tem um elemento, é um conjunto que a gente chama de unitário, tá bom? Só vai ter o elemento C. E agora, como será o gráfico, né, dessa nossa função constante? Vamos ver lá no nosso GeoGebra. Aqui na calculadora gráfica do GeoGebra, a gente pode fazer alguns experimentos, né? Por exemplo, plotar o gráfico da função constante f de x igual a 1. Né? Então, o que a gente observa aí? Uma reta paralela ao eixo x, né, que passa pelo ponto aí 0, 1. A gente pode também tentar a função g de x igual a menos a π, talvez, né, para a gente utilizar o número π, mais ou menos 3,14, tá bom? Também uma reta horizontal, né, uma reta paralela ao eixo x, passando agora pelo ponto 0 e menos π, ok? Então, o gráfico da função constante é sempre uma reta horizontal. Gente, lembrando que uma reta vertical, por exemplo, a reta x igual a 2, uma reta vertical nunca é gráfico de função. Lembra lá o teste da reta vertical, né? A gente teria aqui um valor de x indo para vários valores de y, tá? Então, isso não é gráfico de uma função de y em função de x, tá? Retas verticais não são gráficos de função. E aí, então, as nossas funções constantes terão gráfico como sendo retas horizontais. Agora, gente, passando da função constante, a gente pode ver o que é uma função linear, tá? Uma função linear, ela também vai ser um polinômio de grau 1, mas com a diferença de que ela não terá termo independente, o termo independente será nulo, tá? Então, uma função linear é uma função da forma f de x igual a uma constante a vezes x, tá bom? A gente tem o coeficiente aqui do grau 1, tá? Multiplicando x. A vezes x, onde, obviamente, né, esse coeficiente aí é diferente de zero. Gente, eu esqueci de ver lá no GeoGebra, né? Claro que a nossa função constante igual a zero é o próprio eixo x, tá bom? Todos os valores de x são levados em zero, né? Mas, enfim, voltando então aqui para a nossa função linear, uma função dada por essa forma, o domínio da f, né, é o seu domínio de definição, maior subconjunto de R, onde a gente pode aplicar a regra, como é só multiplicar o valor x pela constante a, esse domínio vai ser real. Exemplos, né, gente? Aqui alguns exemplos, né? F de x igual a 2x, f de x igual a menos 7 quintos de x, tá bom? Sempre uma constante não nula multiplicada por x. Voltando então aqui, o domínio f, o contradomínio também são todos reais. E aqui é que é importante, né? O conjunto imagem, gente, o conjunto imagem para A diferente de zero, né? Também vão ser todos reais, tá bom? De onde a gente vai concluir aqui que f é sobrejetora. Lá na nossa função constante, né? Deixa eu voltar aqui para a gente. Lá na nossa função constante, aqui, ó, o conjunto imagem estava contido propriamente no domínio, tá? Então, f não é sobre. E f também não é injetora, né? Porque vários valores diferentes aqui no domínio vão para um mesmo valor, tá? Então, não é injetora. Voltando aqui já para a nossa função linear, ela vai ser sobrejetora e ela também vai ser injetora. Então, vamos verificar isso com mais detalhe, ó. Injetora. Eu tomo, né, x1 e x2 no domínio de f, tais que as imagens são iguais. Se as imagens são iguais, então ax1 igual a ax2. Como a é diferente de zero, eu posso dividir por a, obtendo então x1 igual a x2. Então, pontos com imagem igual, com imagens iguais, têm que ser necessariamente iguais. Isso é a própria definição de injetor, tá? E a sobrejetora, com mais detalhe, né, gente? A sobrejetora, para cada y no contradomínio, tome x
vou até pôr um y0, que é um valor que eu estou escolhendo. Né? Tome x0 no domínio como sendo o y0 dividido por a. Então, a imagem desse nosso ponto x0 é a vezes, aqui, né? A x0 por definição, então é a vezes y0 sobre a. Esse a gente simplifica com esse, porque é diferente de zero. Y para cada valor no contradomínio, encontramos um valor bem definido que é no domínio, que é elevado por f no nosso ponto do contradomínio. Então, f é sobrejetor e, portanto, é bijetora. Bijetora. Quem é a função inversa de f? Aqui a gente já fez o caminho, né, para determinar o x em função de y. Então, a nossa função inversa vai de R em R para cada y, leva em y sobre a. Então, f é menos 1 de y é igual a y sobre a. Um caso particular, a gente já vai explorar isso lá no GeoGebra, tá? Mas antes disso, um caso particular importante aí da nossa função linear é quando a nossa constante a é igual a 1. Quando isso acontece, nós temos a função f de x igual a x. Essa função é chamada de função identidade. Tá bom? Identidade. É a função lá, né? Graficamente é a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? Vamos lá fazer uns testes no GeoGebra, então. Aqui, só para a gente completar, então, aquela parte da função constante, né? A função constante nula igual a zero é o próprio eixo x, está aqui em laranjado, ok? Agora sim, a função linear. Então, por exemplo, um exemplo de função linear aí, a gente pode escolher o a como sendo, nosso primeiro exemplo lá era 2x. O que a gente observa dessa função? Ela também é uma reta, a função afim também sempre vai ser uma reta, só que essa reta ela passa pela origem, tá bom? Então, o gráfico da função linear é sempre uma reta inclinada, tá? Não vertical, obviamente, passando pela origem. Ok? Um outro exemplo aí, a g de x igual, a gente tinha falado, menos 7 quintos de x, tá vendo? Novamente uma reta, não vertical, inclinada, né? Que passa pela origem. Então, o gráfico da função linear sempre passando pela origem. A função inversa de f, a gente viu que é dividir pelo a, né? Então, aqui será x sobre 2. Chamei de h de x. Ó, lembra aí, né? Qual que era o eixo de simetria, né? O eixo de simetria entre o gráfico da função x e da sua inversa era a bissetriz dos quadrantes ímpares. Certo? Tudo que a gente tem para cima dessa linha azul, que é a bissetriz, a gente tem para baixo. Além disso, né, por falar em bissetriz dos quadrantes ímpares, deixa eu apagar essa aqui, a gente viu então que um caso particular da função linear é a função identidade, que é quando a é igual a 1 e a gente tem exatamente a bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembrando, né, o plano cartesiano, o eixo cartesiano, divide o plano em 4 partes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Então, é exatamente a bissetriz, ou seja, divide o ângulo reto aqui, né, esses eixos são perpendiculares, divide o ângulo reto ao meio, em dois ângulos de 45 graus. A bissetriz dos quadrantes pares, os quadrantes 2 e 4, será então a menos x, tá bom? Essa em laranja. Mas vamos focar aqui nessa que é uma função linear. Então, esse coeficiente A aí, ele também tem uma interpretação. Eu dei um zoom aqui, tá, gente? Eu plotei o ponto 1, 1, que pertence ao gráfico de f, né? F leva cada ponto nele mesmo. Então, o ponto 1, 1 pertence ao gráfico de f. Assim como o ponto 0, 0. E aí, eu quero que vocês observem esse triângulo aqui, ó. A origem e formado aqui pelo ponto 1, 0. Vou colocar lá para a gente ver. Então tá aqui, né? A nossa função f de x igual a x, isso é 1 vezes x, né? O nosso a igual a 1. Plotei o gráfico, ponto 1, 1 e 0, 0. E agora eu quero que vocês observem o triângulo em azul aqui, ó. Tá? E esse ângulo alfa. Tá? O que acontece em relação ao ângulo alfa? Esse é o cateto oposto, que vale 1, e esse é o cateto adjacente, que também vale 1.
Nosso tempo de gravação está acabando, a gente já